Bem-vindo à segunda parte do nosso primeiro encontro. Na primeira parte, nós conversamos como Deus nos chama para fazer parte da obra de restauração que Ele está empreendendo no mundo. E agora nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. É importante que você saiba que este não é um projeto solitário para nós. Veja bem, o Abraão foi chamado por Deus a começar um povo. Para você entender, todo o Antigo Testamento, ele conta a história exatamente desse povo que Deus cria a partir do Abraão. A história do Antigo Testamento é a história de Deus com esse povo, que vai desde Gênesis 12 até o final do Antigo Testamento. Esse povo, ele deveria ser um convite vivo às outras nações para eles se voltarem para Deus. Ou seja, esse povo que iria começar a partir do Abraão, eles deveriam viver de tal maneira que os outros povos, as outras nações, olhassem para eles e vissem, olha só, o projeto de vida de Deus é real, ele pode ser experimentado e ele é muito melhor do que o nosso. Ou seja, que os outros povos olhassem para eles e entendessem viver com Deus, viver de acordo com a vontade de Deus, é muito melhor do que viver de acordo com a nossa própria vontade. E como esse povo faria isso? A princípio, principalmente a partir de 3 pontos. Primeiro, a partir do seu jeito de ser. Eles tinham leis justas e humanas que foram presenteadas por Deus para eles, que estavam milênios à sua frente. Para você entender, naquela época, eles já tinham leis que libertavam escravos, coisas que aconteceram nos últimos séculos, nos últimos anos em alguns locais no Ocidente. Perceba como eles também tinham leis que protegiam pessoas menos favorecidas, protegiam viúvas, mulheres, órfãos, era realmente extraordinário. Com tudo isso, Deus queria cativar os outros povos a partir do jeito deste povo ser. Bom, o segundo ponto é, eles deveriam também ser esse convite vivo às outras nações, demonstrando os atos poderosos de Deus. Ou seja, eles deveriam experimentar a vida com Deus e a partir disso apontar para os outros povos, vejam, nós conhecemos a Deus de verdade, é um Deus vivo que caminha do nosso lado, esse é o real Criador, venham conhecê-lo. E também o povo do Antigo Testamento deveria adorar a este Deus de uma maneira que incluísse as outras nações. Por isso nós temos um grande número de salmos que justamente traz essa ideia, venham todos os povos, louvem ao nosso Deus. Michael Gorin, que é um importante teólogo e professor de teologia, ele diz o seguinte: o povo escolhido de Deus não existia para si mesmo, antes existe para a glória de Deus e sua missão e em favor de outros a quem a missão de Deus é dirigida. Bom, com isso ele está querendo dizer o seguinte: esse povo não existia simplesmente por existir, simplesmente para fazer aquilo que eles bem queriam e aproveitar a vida com Deus. Não, Deus os cria justamente para isso, para alcançar os outros povos, porque Deus não esqueceu dos demais. Ele escolhe essas pessoas justamente para que através delas Deus pudesse alcançar os outros. Só que esse povo fracassa. As leis justas que eles tinham foram descumpridas. Em vez de eles viverem com Deus e apontarem para os outros povos sobre este Deus, eles idolatram e adoram outros deuses. Em vez de eles adorarem de uma maneira que incluísse os demais povos, eles desenvolveram um grande sentimento de orgulho para com os outros povos, se achavam superiores aos outros povos. Nós poderíamos resumir dizendo, eles aceitam o privilégio da salvação, o como é bom viver com Deus, isso eles não têm problema nenhum, mas eles não assumem a sua responsabilidade. Bom, mas a história, de acordo com a Bíblia, ela continua. E aí nós temos a vinda de Jesus Cristo, o Messias, que é o próprio Deus que se faz ser humano e vem até nós.
Bom, ele nos ensina diversas coisas, mas muito mais do que isso. Ele é o nosso Salvador. Ele morre no nosso lugar na cruz. E quando ele morre no nosso lugar, ele está assumindo o nosso lugar, pagando a nossa dívida, assumindo as consequências do nosso pecado para nos trazer perdão. Mas quando ele ressuscita, ele também nos traz uma nova vida com Deus, ele traz de novo a reconexão, nós podemos voltar a viver com esse Criador, nos reconectar a Ele, é extraordinário. Mas não só isso, Jesus também reúne um povo ao redor de si. O Novo Testamento apresenta também a formação de um povo, que começa como um grupo de discípulos, cresce para uma comunidade de discípulos, e em algum momento da história passa a ser chamado de igreja. Por que que essas pessoas estão lá? Não é porque elas são extraordinárias, não é porque elas têm uma fé acima do normal, é de novo por graça. No grupo de discípulos, às vezes a gente tem uma imagem bastante, um estereótipo desses discípulos, a gente pensa que eram pessoas acima do comum. Não, eles eram pessoas absolutamente ordinárias, comuns. Inclusive alguns dos discípulos tinham até má fama, eram pessoas que eram de má índole, ou tinham fama de má índole. Deus os chama por graça, assim como chamou Abraão, assim como nos chama, porque Ele nos ama sem que nós mereçamos. Bom, essas pessoas, essa comunidade de discípulos, a igreja, elas também são pessoas que experimentam a alegria da salvação. Como é bom viver com esse Deus. Mas elas também são incumbidas de uma responsabilidade. Logo antes de subir aos céus, nas suas últimas palavras aos seus seguidores, Jesus diz o seguinte: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Mais uma vez, Jesus, Deus, não se esqueceu do restante do mundo. Ele quer nos usar como seus discípulos e seguidores, para que as outras pessoas que ainda não o conhecem, possam conhecer a salvação e como é bom viver com esse Deus. Então nós podemos dizer que essas são duas marcas que fazem parte do povo de Deus. Graça, somos salvos pelo amor imerecido de Deus, e missão, somos chamados a fazermos parte do projeto de restauração do Criador. Como nós fazemos isso como igreja? Da mesma maneira como o povo do Antigo Testamento deveria fazer. Nós somos chamados como igreja, como comunidade cristã, e aqui nós vamos chegar num ponto muito importante para nós, a sermos um povo de contraste, a sermos um convite vivo para as demais nações. Nós devemos viver de tal maneira que as pessoas percebam em nós, como comunidade cristã, olha só, o projeto de vida de Deus é real, pode ser vivido e é muito bom. Mas como a gente vai fazer isso? Da mesma forma, através do nosso jeito de ser, marcado pelo amor, pelo perdão, também testemunhando os atos poderosos de Deus, vivendo com esse Deus e falando e demonstrando isso para as outras pessoas. Olha só, nós conhecemos um Deus de verdade, o Criador de verdade, Ele vive conosco, e adorando de uma maneira que inclua os outros. A diferença do povo do Novo Testamento, da igreja, para o povo do Antigo Testamento, o povo de Israel, é o Espírito Santo. O livro de Atos vai dizer que Deus derrama em nós o Espírito Santo, a presença dele vive em nós, e esse Espírito Santo, entre tantas outras coisas, ele nos impulsiona a fazermos diferença onde nós estivermos, ele nos impulsiona a fazermos parte da obra de Deus. Bom, existem diversas passagens que vão frisar isso que eu acabei de comentar com vocês. Eu vou destacar apenas duas. Efésios 1, encontramos o seguinte: foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo, de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Olha só, muito antes de nós ouvirmos falar sobre Deus ou Jesus, Deus já nos conhecia e já tinha planos para nós. Que plano é esse? Uma vida gloriosa.
Mas não se engane, uma vida gloriosa não significa que uma vida cheia de dinheiro, sucesso profissional. Não, não é isso. Ele depois vai explicar que vida gloriosa é essa. A vida gloriosa que Deus tem para mim e para ti é muito melhor do que isso. Ele quer que a gente faça parte da missão dele, que a gente faça diferença nesse mundo, que a gente seja um instrumento dele na transformação de pessoas e que a gente chegue no final da nossa vida, olhe para trás e diga: minha vida valeu a pena, a minha vida teve valor, ela fez diferença nesse mundo. Isso é uma vida gloriosa. Que lindo! 1 Pedro 2,9 vai dizer de uma maneira muito semelhante: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Tudo nomenclaturas para falar da igreja. E aqui existe um propósito, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. John Stott, que foi um teólogo muito importante do nosso século, hoje já falecido, ele diz o seguinte, comentando exatamente desse versículo de Pedro: mas por que Deus escolheu Israel? E por que Ele nos escolheu? Não foi por favoritismo, mas com o objetivo de sermos suas testemunhas. Não para desfrutarmos de um monopólio do Evangelho, mas para que possamos declarar as virtudes, ou excelências, ou poderosos feitos daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que ele está querendo dizer é o seguinte: assim como o povo do Antigo Testamento foi formado e criado por Deus, para ser seu instrumento na transformação desse mundo, a igreja só existe exatamente pelo mesmo motivo. Nós existimos por uma razão, por um propósito. Deus quer nos usar como pessoas e como comunidade na transformação do mundo que foi quebrado pelo nosso pecado. Então agora a gente vai justamente responder a pergunta que nós fizemos no início do Encontro 01. Quem nós somos? Perceba aqui nesse gráfico. Nós vemos aqui nessa seta a história do mundo. Temos no início a criação, quando Deus age de uma maneira direta no mundo para criar a nossa realidade. Depois nós temos a queda, quando nossos primeiros pais quebraram o relacionamento entre eles e o Criador. Temos a formação do povo do Antigo Testamento, falamos disso, Jesus Cristo. E depois a formação da igreja, o povo do Novo Testamento. E depois a restauração completa do mundo, quando de novo Deus vai intervir de uma maneira direta no nosso mundo para criar uma nova realidade. Entre a queda e a restauração completa é o período que nós chamamos de missão de Deus de restauração do mundo. E você perceba que a igreja está exatamente aqui para fazer parte disso. Então nós podemos dizer que nós, como comunidade da Melk, somos uma comunidade de seguidores de Jesus em missão no mundo. Somos uma comunidade de seguidores de Jesus que entendeu o seu papel na história, que Deus nos chama para fazer parte da transformação e restauração da nossa realidade, e nós assumimos esse papel como indivíduos e como comunidade. E aliás, você já percebeu que o nosso nome começa exatamente com essa palavra, Missão Evangélica União Cristã, justamente para nós lembrarmos que nós, como comunidade, devemos fazer parte da missão de Deus. É essa a razão da nossa existência. E se nós não fizermos mais parte da missão de Deus e não assumirmos mais o nosso lugar nisso, nós deixamos de ser a comunidade que Deus nos criou para ser. Diante disso, quero que você entenda que nós temos um perigo, temos que tomar cuidado. O Michael Gorin, esse mesmo teólogo que comentei antes, ele vai de novo nos alertar sobre algo muito importante. Perceba aqui. A tentação constante ao longo de toda a história de Israel e também ao longo de toda a história da igreja tem sido esquecer o propósito missional da eleição e enfatizar somente o privilégio, a salvação e a posição de receptor. A nossa tentação como pessoas, agora como indivíduos ou como comunidade é sempre a mesma. De nós nos tornarmos consumidores da fé. A gente vive numa época marcada pelo consumismo, não é? A gente vai numa loja física ou online, escolhe aí os produtos que a gente quer, que vão nos trazer o maior número de benefícios, aí a gente paga e o que a gente espera é que esses produtos realmente nos sirvam bem.
O problema é que às vezes a gente pensa que igreja funciona da mesma forma. Eu venho, eu ouço uma palavra que de novo me encoraja, me fortalece e me faz sentir bem. E aí eu pago por isso, eu contribuo, posso chamar isso de oferta, o que for, eu pago por isso. Beleza, eu tenho um benefício e eu consumo algo. Mas não é assim que uma igreja funciona. Na igreja, nós somos chamados a vir. E é isso que você vai encontrar aqui na nossa comunidade. Nós somos chamados a vir e conhecer esse Deus que nos ama profundamente e que nos chama a sermos salvos por graça. Ótimo. Nós vamos experimentar como esse Deus, como é bom viver com Ele, como é um privilégio viver com Ele, como nós sentimos paz e como isso é fantástico. Mas aqui na nossa comunidade, você também vai ser constantemente desafiado a assumir o seu lugar na missão de Deus, a colocar toda a riqueza de vida que Deus te deu a serviço do seu propósito. Bom, para ficar absolutamente claro quem nós somos, para não restar nenhuma dúvida, nós temos aqui uma tabela muito especial, com 3 colunas para você acompanhar. Na primeira coluna, nós temos o que é uma comunidade tradicional. Na segunda coluna, nós temos o que é uma comunidade contemporânea, ou seja, essas comunidades cristãs aí que estão bombando na mídia, né? Essas aí famosas aí que estão nas canais, etc. Na terceira coluna, nós temos o que é uma comunidade missional, ou seja, uma comunidade que desenha todo o seu ser a partir da missão de Deus. Nós nos identificamos totalmente, completamente com a terceira coluna. Veja só o contraste. Na comunidade tradicional, o ser da igreja é definido pela tradição. Por que a comunidade é assim? Bom, porque sempre foi assim e é assim que vai ser. Numa comunidade contemporânea, o ser da igreja é definido pela moda. Por que a igreja é assim? Bom, porque tá todo mundo fazendo assim e está dando certo, a igreja está crescendo. Na comunidade missional, o ser da igreja é definido pela Bíblia. Nós somos, sempre seremos, um povo em missão no mundo. Bom, numa comunidade tradicional, o missionário ou o pastor precisa manter as atividades funcionando, estar nas programações e fazer visitas. Ele é mais ou menos a figura de um capelão. Numa comunidade contemporânea, o missionário ou o pastor precisa ser um bom comunicador, atraindo pessoas para si. Ele é mais ou menos um apresentador, um showman. Numa comunidade missional, o missionário ou o pastor precisa treinar as pessoas de sua comunidade para se engajarem na missão. Ele é muito mais a figura de um treinador. Bom, numa comunidade tradicional, sucesso é medido através da satisfação dos membros. A igreja está bem, está todo mundo contente, é isso que importa. Numa comunidade contemporânea, o sucesso é medido através da frequência nas programações. A casa está cheia, então estamos bem, temos muitas visualizações na internet, então está tudo certo. Numa comunidade tradicional, numa comunidade missional, sucesso é medido através da quantidade de discípulos envolvidos na missão. Aqui temos um bom grupo de pessoas que entendeu o amor de Jesus e está assumindo o seu lugar na missão de Deus. Muito bem. Numa comunidade tradicional, o cuidado acontece através do missionário do pastor. Quem visita, quem cuida, quem conversa, quem faz tudo é o missionário ou o pastor. Numa comunidade contemporânea, o cuidado acontece através de pequenos grupos impessoais. Existem grupos de pessoas, mas que não estão realmente interessados nas pessoas, querem mais crescer. Numa comunidade missional, e aqui na MEUC, nós queremos que o cuidado sempre aconteça através de pequenos grupos que realmente se importem com as pessoas, pequenos grupos pessoais. Desde já, fique o nosso incentivo para que você participe de um desses pequenos grupos, para que você seja cuidado aqui por essa comunidade. Numa comunidade tradicional, o crescimento acontece através de pessoas se mudando de outras regiões. Na comunidade contemporânea, o crescimento acontece através da transferência de membros descontentes de outras igrejas. Bom, aqui está meio fraquinho, a outra igreja lá tem um show muito melhor, eu vou lá. Mas aqui nós queremos crescer através da conversão de não cristãos pelo testemunho de discípulos. Queremos crescer porque pessoas que não conheciam esse Deus se reconectaram com Ele.
E não só através de mim ou dos líderes da comunidade, mas através de todos os discípulos de Jesus. Queremos ensinar você a fazer parte disso. O resultado numa comunidade tradicional são consumidores em modo de manutenção. Ou seja, tudo que as pessoas querem é ir na igreja, receber uma boa mensagem, se sentir bem, que tudo de preferência continue como está. E eu estou em dia com a minha contribuição. O resultado numa comunidade contemporânea é uma comunidade que cresce, mas ainda assim são consumidores, são pessoas que vão lá só para assistir um show. Ainda não é o que a gente quer. O resultado numa comunidade missional, e é isso que a gente quer, são discípulos, seguidores de Jesus, em modo de missão. Bom, indo para o final desse nosso encontro, deixa eu ler para vocês qual que é a definição de missão que nós temos. Aqui na nossa comunidade, da MEUC, de Palmitos, Caibi, Chapecó, nós temos definido missão, visão e valores. Nós vamos ver isso durante os nossos encontros. Mas hoje, nós vamos falar sobre a nossa missão. Somos uma comunidade que vive e comunica a fé cristã com integridade bíblica, de forma atualizada e constantemente comprometida a conduzir pessoas a Cristo, promovendo a sua integração e amadurecimento espiritual. Olha só, somos, e é isso que você vai encontrar aqui na nossa comunidade, uma comunidade que vive e comunica a fé cristã, ou seja, não podemos só falar de Jesus e não viver isso, então nós não temos credibilidade, mas a gente também não quer só viver a fé em Deus e não falar dela, é nosso papel também falar disso. E como nós vamos fazer isso? Com integridade bíblica. Nós não queremos nos desviar 1 milímetro que seja das Escrituras. Queremos realmente estar no centro da vontade de Deus. Também vamos comunicar a fé cristã de forma atualizada. Esse é o nosso compromisso com você. Nós vamos sempre buscar, não importa quem esteja fazendo isso, mas nós vamos sempre buscar comunicar a fé cristã da maneira mais atual possível, a ponto de uma pessoa que de repente nunca entrou numa igreja, participe de qualquer um dos nossos encontros e entenda exatamente o que está sendo dito. Nós somos uma comunidade que vai estar sempre, constantemente comprometida a conduzir pessoas a Cristo. Que mais pessoas conheçam o amor de Deus, promovendo a sua integração, ou seja, entendam que a caminhada com Deus não é uma caminhada solitária, mas é uma caminhada vivida numa comunidade. Muito bem-vindo se você quiser fazer parte da nossa comunidade cristã. E nós também vamos promover o amadurecimento espiritual. O que é um cristão maduro espiritualmente? Não é aquele que sabe 20 versículos, ou que leu a Bíblia meia dúzia de vezes, não é esse. O cristão maduro espiritualmente é aquele que entendeu o amor de Deus, entendeu que foi chamado por graça a esse Deus, a experimentar o privilégio da salvação, mas também é um cristão que assume a sua responsabilidade, coloca a missão de Deus como prioridade na sua vida e utiliza todos os seus recursos humanos, financeiros, influência, toda a riqueza de vida que Deus lhe deu para contribuir no processo de restauração que Deus está fazendo. A nossa comunidade é uma comunidade que não vai fazer de você um consumidor. É uma comunidade que vai te treinar a ser um discípulo em missão no mundo. É isso que nós somos. E se você quiser fazer parte disso, seja muito bem-vindo. Aqui nós terminamos o nosso primeiro encontro. Nós nos vemos no nosso encontro número 2, onde nós vamos falar sobre o que nós fazemos. Até lá!